Em busca de sair do Z4, o Vitória recebe os gaúchos do Juventude pelo Brasileirão. Quais as melhores dicas para esse confronto? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Brasileirão, mais uma rodada aí. E quem abre a rodada desse final de semana é Vitória e Juventude, tá? Duas equipes ali que estão na metade de baixo, o Vitória inclusive está no Z4. E quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Duelo do Nordestino contra Sulista. Dois times que estão vivos apenas no Campeonato Brasileiro, não tem outras preocupações. Vamos trazer mais detalhes, estatísticas, informações dessa partida para você, apostador. É isso, jogo lá no estádio Manuel Barradas, né? O Barradão. Famigerado. É jogo sábado, 4 da tarde, inclusive realmente o jogo que abre essa rodada. Também tem o jogo do Corinthians e Atlético Goianiense, né? Os dois jogos que abrirão aí neste sábado às 4 horas. Aplicativo do Game Arena na tela agora para trazer estatísticas dos dois times. Né? A gente já vê aí que o Vitória e o Juventude têm números parecidos, né? Gols marcados. O Juventude é um pouco melhor e a defesa do Juventude é um pouco melhor, até por isso explica a classificação das duas equipes, né? O Juventude mais longe da zona de rebaixamento e o Vitória na zona de rebaixamento. O Juventude fazendo uma boa campanha, tá ali no meio termo, né? Um meio de tabela, tá meio que... Hoje começa a sonhar, eventualmente, aí, em pegar um G6, que deve aumentar, né? Deve virar um G7 ou até G8, eventualmente, o Juventude, salvo engano, que é o 11º colocado, contra o Vitória, que é o time que abre ali a zona de rebaixamento, né? Então, duas equipes em situações opostas, um pouco, no caso do Vitória, eu diria que um pouco mais de desespero, né? Precisando mais dessa vitória, a Juventude um pouquinho mais confortável, fazendo uma campanha sólida nesse Brasileirão. Vamos até puxar a tabela de classificação, né? Já que a gente já trouxe isso aqui. O Juventude, como eu disse, em 11º lugar, tá 32 pontos, tá a 10 pontos atrás do Bahia, que é o time que abre ali o G6. Mas como eu mencionei, né, pode virar um G7, um G8 eventualmente. Está a 5 da zona de rebaixamento, não é isso? Exatamente, né, tá... Não, tá mais, 7 tá pontos. 7, né? 7 pontos à frente e agora também tem uma ruma de time né? ali no meio, né? Então, assim, dificilmente o Juventude será rebaixado nesse campeonato, tá? Como eu disse, campanha bem sólida até aqui, uma boa campanha, principalmente dentro de casa, né, sobretudo. Nesses últimos jogos vem conseguindo fazer muito gol, poderia ofensivo. Sobretudo em casa, né? Em casa o time vence praticamente todo mundo, né? Vamos para os confrontos? Vamos lá. Ver como chegam as equipes. Aí o Vitória teve uma vitória obrigatória, né? Contra o Atlético Goianiense, 2-0. Se recuperou das duas derrotas anteriores, né? Para Vasco em casa, essa foi pesada, e para o São Paulo fora de casa, e antes um empate contra o Cruzeiro em casa também, porque havia aberto 2-0 no marcador, né? Então assim, eram 4 jogos aí... Sem vencer, né? Sem vencer e praticamente teve um empate contra o Cruzeiro, mas a gente pode até praticamente considerar uma derrota, considerando ali a situação que o Vitória vinha na tabela de classificação. Né? Do lado do Juventude, a gente vai relativizar um pouquinho, tá? Porque aparecem uns jogos aqui da Copa Gaúcha. Então, por exemplo, essa partida contra o São José, a gente nem coloca no bolo, beleza? Tem ali também um joguinho contra o Aimoré, contra o São Paulo do Rio Grande do Sul. Contra o Grêmio, esse 1-0 foi Copa Gaúcha. Exatamente. Mas se a gente puxa os últimos jogos de Juventude, 12 das últimas 13 partidas com o elenco principal, né, considerando ali Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, todas elas bateu ambas marcam, tá? É um time que vem melhorando muito seu sistema ofensivo, né? Tinha um poderio defensivo ali, até como algo mais sólido no início do campeonato, sobretudo jogos em casa, vencia muito por 1-0, 2-0 ali jogando no Alfredo Jaconi, né? Mas é um time que teve a sua defesa piorando, mas melhorou o ataque recentemente, tá? Pode falar. Não, pode completar. É só para terminar essa linha de raciocínio do ambas marcam, né, que é uma estatística que bate muito. Fora de casa também é uma estatística que aconteceu com frequência, né? Em 6 dos últimos 7 jogos de Juventude, o ambas marcas bateu, tá? Então é um time que mesmo atuando nos seus domínios, tem conseguido deixar seu golzinho. Mas fora de casa dificilmente vence, né? A gente muito pode difícil. Ver aí, Matheus? Ó, ele perdeu do Corinthians. Aí a gente corta esse jogo aqui contra o Grêmio, né? O Grêmio foi Copa Gaúcha, né? Time sub-20. Empatou com o Cuiabá, né? Ele também perdeu pro Atlético Goianiense, né? Aí teve essa vitória contra o Atlético Paranaense. Que já vinha mal o CAP, né? Isso. Mas aqui, até pra gente expressar melhor essa questão aí da discrepância de Juventude atuando em casa e fora, tem uma função muito boa lá no aplicativo do Game Arena, que a gente tem como ver a tabela de classificação só considerando jogos como mandante ou visitante. O Juventude, considerando as partidas como mandante, ele é o 8º melhor time do campeonato, tá? E considerando os jogos apenas como visitante, ele já tá mais lá embaixo, ó, estaria na zona de rebaixamento, vice-lanterna. Tem a 2ª pior campanha como visitante, é um time que só conseguiu marcar 7 pontos em 13 jogos disputados. Informação importante agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos ver aí as odds para esse confronto. Né? O favoritismo para o jogo é do Vitória, né, que joga em casa. Até acho um alto favoritismo, né, 1,95 para a Vitória, do Vitória. E aí, dá para ir nesse Cara,
Eu tô confiando nessa vitória do Vitória, tá? O problema é que o Juventude é o famigerado time chato nesse campeonato. Pode beliscar um empatezinho, né? Não seria nenhum absurdo. E o ambas marcam, que é outra estatística que a gente trouxe, né? Jogos de Juventude, ela acontece com muita frequência, tem uma odd muito boa de 2.02, mas jogos de Vitória não tem acontecido tanto assim, tá? Jogos de Vitória, normalmente, a gente não vê o ambas marcam acontecendo, né? Mas é uma partida que eu considero ali como primordial para o Vitória nessa luta contra o rebaixamento, né? Então, assim, são duas odds muito boas, tá? Duas opções que a gente considera boa, de leve risco, né? Tá liberando 2 a odd. Então, a gente vai conseguir fazer aqui algo, né? Que eu sempre gosto de trazer, criar aposta. A gente vai mesclar esses dois mercados aí, da vitória do Vitória e ambas marcam de formas mais sutis, de formas mais precavidas. O que é que a gente vai fazer? A gente vai combinar o dupla hipótese do Vitória, ou seja, ao invés de a gente ter que apostar na vitória do Vitória e ele ter que ganhar, aqui a gente também tem um empate. Coisa que a gente acha que pode acontecer e que é muito difícil o Juventude ganhar o jogo. Então, a gente tem a vitória do Vitória e o empate. E vamos combinar com o mais de 1.5 gols, né? Que ao invés de pegar o ambas marcam e ter que depender do gol do Juventude, aqui se eventualmente for 2-0 pro Vitória, placar inclusive que foi a última partida, né? Contra o Atlético Goianiense, aqui dá uma boa também. Então, a gente vai pegar duas oportunidades que a gente considera interessantes, mas que tem risco, vamos minimizar o risco e juntá-las com criar a aposta lá da Beto Nacional, um odd 1.78, que é muito boa, e eu acho que acaba sendo a opção mais segura. Então é isso, vamos botar cenzão aí, nossa dica pro jogo entre baianos, né, e gaúchos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Edição finalizada, daquele joinha, se inscreve no canal e entra também no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto!